A autossugestão é o diálogo mais importante que você tem todos os dias, não com o mundo, mas com você mesmo. A voz interna é a mais poderosa de todas. Ela pode te empurrar para frente ou te sabotar por dentro. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas nem percebe o que anda dizendo para si mesma. Hill dizia: tudo o que a mente aceita como verdade se transforma em realidade. Isso significa que, toda vez que você repete uma ideia, você reforça o código dela no seu subconsciente. Se você diz, eu não consigo, seu cérebro apenas cumpre a ordem. Mas se você diz, eu sou capaz, eu estou crescendo, eu mereço prosperar, então o cérebro muda de direção e começa a agir a seu favor. Porque o subconsciente é o servo perfeito. Ele nunca discute, ele obedece. E é por isso que a autossugestão é o motor da transformação. Hoje eu vou te mostrar que quem domina o diálogo interno domina a realidade externa. É simples, mas poderoso. Se você quer mudar o mundo, comece mudando o que você diz a si mesmo. Vamos praticar? Não diga, eu vou tentar. Diga, eu vou fazer. Não diga, se der certo. Diga, vai dar certo. Não diga, quem sabe um dia. Diga, é hoje. Porque o subconsciente só entende duas linguagens: emoção e repetição. Quanto mais emoção, mais profundo o comando. Quanto mais repetição, mais forte o resultado. É assim que você reprograma o destino. Um pensamento por vez, uma frase por dia, um ato de fé de cada vez. A autossugestão é o treino mental dos vencedores. Você não se torna grande por acaso. Você se torna grande porque se diz grande, até acreditar. E quando acredita, ninguém mais consegue duvidar por você. A autossugestão é o poder de criar a sua própria verdade. É o mecanismo invisível que transforma um pensamento em destino. Napoleão Hill dizia que a autossugestão é a ponte secreta entre o consciente e o subconsciente. É por meio dela que você instala as crenças que constroem ou destroem a sua realidade. Pense bem, tudo o que você vive hoje é o resultado do que disse para si mesmo ontem, e tudo o que viverá amanhã será fruto do que está dizendo agora. Palavras criam mundos, e o diálogo interno é o pincel com que você pinta o próprio futuro. Hill dizia que a mente é como um jardim. Ela não escolhe o que cresce, apenas faz crescer o que é plantado. Se você planta medo, colhe bloqueio. Se planta fé, colhe movimento. Se planta dúvida, colhe atraso. Mas se planta confiança, colhe milagres. A autossugestão é o ato consciente de escolher o que plantar. É repetir, todos os dias, as sementes certas, até que elas criem raízes profundas. Não é apenas pensar positivo, é criar uma nova realidade interna, até que o mundo externo não tenha escolha, se não refletir isso. E é aqui que o poder começa a agir, porque quando a mente acredita, o corpo segue, e quando o corpo segue, a realidade responde. Pense em Thomas Edison. Ele fracassou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Mas cada vez que falhava, ele dizia para si mesmo: não errei 1000 vezes, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Essa é a autossugestão em ação. O mundo chamava de erro, mas a mente dele chamava de aprendizado. E por isso, ele chegou onde poucos chegaram. Esse é um exemplo fantástico de força mental e como ser o dono de seus próprios pensamentos. A autossugestão não muda o mundo fora, até mudar o mundo dentro. E é essa mudança interna que aciona o poder invisível da criação.
A autossugestão é o poder de criar a sua própria crença. Não importa o que o mundo diga. Não importa o que as circunstâncias mostrem. O que importa é o que você diz para si mesmo, quando ninguém mais está ouvindo. A mente humana é um campo fértil, mas neutro. Ela não distingue certo de errado, bom de ruim, possível de impossível. Ela apenas aceita aquilo que você repete, com sentimento. E é por isso que a autossugestão é uma arma de criação ou de destruição. Depende de como você usa. Se você acorda todos os dias dizendo: eu sou limitado, eu não tenho sorte, eu não nasci para isso, então o seu subconsciente começa a trabalhar para confirmar essa verdade. Por outro lado, se você acorda e diz: eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou o criador da minha realidade, então algo dentro de você se acende, a vibração muda, o campo muda, e as oportunidades começam a aparecer. Hill dizia: você é o resultado do que pensa o dia inteiro. E pensar é o mesmo que afirmar. Cada pensamento é uma autossugestão em ação, e quanto mais forte for o sentimento, mais rápido ele se transforma em fato. A autossugestão é o primeiro passo para conquistar domínio sobre si mesmo, porque quem não controla a mente é controlado por ela. Quem não vigia as palavras é refém das próprias crenças. Por isso, os que vencem não são os mais inteligentes, nem os mais rápidos, são os que aprenderam a se convencer todos os dias de que nasceram para vencer. Você nasceu para vencer. E é isso que diferencia os extraordinários dos comuns. Os comuns esperam sentir confiança para agir. Os extraordinários agem até sentir confiança, porque eles sabem que o sentimento vem da repetição, e a repetição é a raiz da autossugestão. A autossugestão é o código secreto que governa o seu destino, porque a mente é o comandante invisível da realidade. Tudo o que você fala, tudo o que você pensa, tudo o que você sente, é uma ordem enviada ao universo. Hill dizia: o subconsciente aceita qualquer comando, desde que seja repetido com emoção. Em outras palavras, você pode ser o seu maior aliado, ou o seu pior inimigo. E o que define isso? O que você repete para si mesmo todos os dias. Parece clichê, mas é a realidade pura. Observe um dia inteiro e perceba os seus pensamentos e como eles se materializam. Se você acorda dizendo: hoje vai ser difícil, o subconsciente anota e começa a criar obstáculos. Ao sair de casa, as coisas já começam a dar errado. Mas se você diz: hoje é o dia certo para vencer, ele começa a abrir caminhos, porque o subconsciente é como um assistente pessoal que nunca dorme. Ele só espera a próxima instrução. Pense em Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores da história. Antes de ser campeão, ele já dizia: eu sou o maior. E repetia isso com tanta emoção que o mundo inteiro acabou acreditando junto. Mas a verdade é que ele acreditou primeiro. Essa é a essência da autossugestão. Você não espera o mundo acreditar em você. Você acredita primeiro, e o mundo é obrigado a acompanhar. Hill dizia que, cada vez que você repete algo com emoção, você grava essa ideia no seu subconsciente. E quanto mais forte o sentimento, mais rápido a ideia se transforma em ação. Por isso, as palavras certas mudam destinos. Você já percebeu? Quando alguém passa a vida dizendo eu não posso, a vida se encarrega de provar que ele realmente não pode. Mas quando alguém decide dizer eu posso, eu consigo,
Eu sou capaz. A vida começa a conspirar a favor, porque o subconsciente obedece à vibração dominante, não às palavras ditas ao acaso. E é aqui que a autossugestão se torna um poder espiritual, porque quando a mente e o coração falam a mesma língua, a realidade se curva. Como diz em Marcos capítulo 9, versículo 23, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Esse é o poder espiritual de sugerir aos nossos pensamentos a forma correta de pensar. A autossugestão não é teoria, é prática viva. Ela é uma ferramenta que precisa ser usada todos os dias, até se tornar parte do seu DNA mental. E como se faz isso? Simples, mas não fácil. Você começa escolhendo as palavras certas, as frases que representam o que você quer se tornar. Escreva num papel, memorize. Depois, repete essas frases com emoção, com verdade, com intenção. Deixe-se absorver por elas, crie uma imagem mental de forma a se sentir como o que diz. Por exemplo, se você quer prosperidade, não diga um dia eu vou vencer. Diga, eu já estou prosperando e se veja desta forma. Não diga eu quero ser confiante. Diga, eu sou confiante e se veja assim. Porque o subconsciente não entende o tempo futuro, ele só entende o agora. E tudo o que você afirma, no presente, se torna uma ordem vibracional, que começa a se materializar. Hill dizia, você deve falar ao subconsciente, com emoção, clareza e persistência. Porque só a repetição cria convicção, e só a convicção cria resultado. Quer mudar a mente? Então comece mudando o vocabulário. Substitua o eu não posso por eu consigo. O eu tenho medo por eu estou preparado. O isso é difícil. Por isso é um desafio, e eu sei que posso superar. A autossugestão é como uma academia mental. Cada frase positiva é uma série, cada repetição fortalece o músculo da fé. E um dia, sem perceber, você estará pensando grande, sentindo grande, agindo grande. A prática leva à perfeição. E então, o que antes parecia impossível, vira rotina, porque a sua mente, finalmente, acredita em você. A autossugestão não é teoria, é prática viva. Ela é uma ferramenta que precisa ser usada todos os dias, até se tornar parte do seu DNA mental. E como se faz isso? Simples, mas não fácil. Você começa escolhendo as palavras certas, as frases que representam o que você quer se tornar. Por exemplo, se você quer prosperidade, não diga um dia eu vou vencer. Diga, eu já estou prosperando. Não diga eu quero ser confiante. Diga, eu sou confiante. Hill dizia, você deve falar ao subconsciente, com emoção, clareza e persistência. Porque só a repetição cria convicção, e só a convicção cria resultado. É um treinamento diário. Quer mudar a mente? Então comece mudando o vocabulário. A autossugestão é como uma academia mental. Cada frase positiva é uma série, cada repetição fortalece o músculo da fé. E um dia, sem perceber, você estará pensando grande, sentindo grande, agindo grande. E então, o que antes parecia impossível, vira rotina, porque a sua mente, finalmente, acredita em você. A autossugestão só funciona de verdade quando vira hábito. Não é um ato isolado, é uma rotina, uma prática, um compromisso com a própria mente. Hill dizia, a repetição é o caminho do domínio. E essa é a base de tudo. Você não muda um padrão mental,
Com uma frase dita uma vez, você muda, com 100 repetições cheias de emoção. Depois de um tempo vira um hábito incorporado em sua rotina. Então, como transformar isso em rotina? Crie o seu momento de comando. Todos os dias. De manhã, olhe no espelho e diga em voz alta as palavras que quer gravar no seu subconsciente. Eu sou capaz. Eu sou confiante. Eu sou próspero. Eu sou guiado pela fé. Eu atraio o que é meu por direito. Outro passo importante é usar a autossugestão antes de dormir, porque é nesse momento que o subconsciente está mais receptivo. Repita frases de poder enquanto relaxa. Coloque uma música de fundo e vá falando com convicção. Eu sou grato pelas conquistas do dia. Eu me alinho com o bem, com a fé, com a prosperidade. Eu estou em paz com o meu propósito. Como diz no Salmo 4, versículo 8, em paz eu deito e logo pego no sono, porque me fazes repousar seguro. E durma nessa vibração, porque o subconsciente vai trabalhar a noite inteira para transformar essas palavras em realidade. A autossugestão não é apenas técnica, é estilo de vida, e quem aprende a viver assim, cria o próprio destino, um pensamento de cada vez. A história está cheia de pessoas que provaram o poder da autossugestão, homens e mulheres que decidiram reescrever o próprio destino com as palavras certas. Thomas Edison foi chamado de incapaz na escola. Um professor disse que ele nunca teria sucesso. Mas sua mãe não aceitou aquele rótulo e começou a dizer, todos os dias, meu filho é um gênio. Ele é destinado à grandeza. E Edison acreditou. Anos depois, ele criou a lâmpada elétrica e iluminou o mundo. Oprah Winfrey nasceu na pobreza, enfrentou abusos, rejeições e fracassos repetidos, mas todos os dias dizia para si mesma: eu nasci para algo maior. E ela transformou dor em propósito e propósito em legado. Outro exemplo é o de Steve Jobs. Era rejeitado pelas próprias criações, demitido da empresa que fundou, mas no fundo, ele continuava repetindo a mesma crença. Eu fui colocado aqui para mudar o mundo. E mudou porque sabia da sua importância. Esses nomes não são exceção, eles apenas dominaram o poder da autossugestão. Eles se convenceram antes que o mundo acreditasse. Mas não são só os grandes nomes. Há também pessoas comuns que usaram o mesmo poder para sair da depressão, para reconstruir famílias, para vencer vícios, para mudar de vida. Um homem passou 10 anos endividado. Um dia, decidiu mudar uma única frase. Parou de dizer não tenho dinheiro. E começou a repetir: o dinheiro vem a mim com facilidade e propósito. Ele repetia isso enquanto trabalhava, andava ou esperava o ônibus. Meses depois, uma oportunidade inesperada surgiu e ele pagou todas as dívidas. Coincidência? Não. Autossugestão. O universo conspirou a favor. Hill dizia: não existe poder maior do que o de uma mente que acredita em si. E quando essa mente repete a verdade certa, ela muda o mundo. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal.